Bom, então, como a Tatiana colocou, eu sou especialista em regulação da ANP e eu vou fazer aqui uma breve exposição, né, sobre principalmente sobre o controle de qualidade, né, e algumas questões regulatórias do querosene de aviação. Aqui eu detalhei a questão desses diferentes nomenclaturas, né, que talvez não seja algo tão corriqueiro para o querosene de aviação, que na verdade são vários produtos envolvidos, né? Então a gente tem o Jet A, o Jet A1, cada um dos querosenes alternativos, né, que a gente denomina aqui no Brasil na nossa resolução, mas que internacionalmente são conhecidos como os SAFs, né? E um outro produto que vem a ser a mistura, né, desses querosenes alternativos com o fóssil. Pode passar, por favor. Então, isso que a gente já falou bastante, mas trazendo um pouco de contextualização sobre o setor de aviação, né? A gente estava aí numa época pré-pandemia, né, com previsões bastante otimistas, né, e relacionadas ao crescimento do setor, cerca de 5% ao ano até 2050, né, e naturalmente as emissões elas vão crescer proporcionalmente a esse crescimento do setor, e o que traz muita preocupação, por um lado, em relação ao fator ambiental e ao aquecimento global, e ao mesmo tempo, a gente tem uma situação muito particular da aviação, que é um setor difícil de você mitigar essas emissões, né? Então, assim, dentro desse contexto de mitigação, nós temos já alguns instrumentos mencionados anteriormente, como o CORSIA, estabelecido pela ICAO, as metas de redução de emissões e algumas metodologias que podem ser empregadas pelo setor para mitigar isso, né, no sentido de melhorar a eficiência das operações, o consumo de combustível nas operações em solo, planejamento de rotas, e especialmente em uma questão que por vezes é empregada pelo setor, que é a prática do tankering, né, que às vezes o planejamento operacional da aeronave, eles acabam prevendo que ela decole com um peso acima do que seria necessário para que ele não precise reabastecer em uma determinada localidade que talvez, por uma questão de custo, não seja interessante fazer o reabastecimento total. Então, ele tem essas dificuldades, mas essas questões elas já estão sendo bastante trabalhadas pelo setor, uma vez que o setor, assim como um todo, ele é bastante engajado nessa questão de redução de emissões. E uma questão que é bem relevante é que as emissões propriamente ditas da combustão do combustível, elas não podem ser mitigadas, salvo por uso dos querosenes alternativos, né? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem, trazendo um pouquinho, né, relembrando momentos já na década passada, né, nós tivemos um momento bastante interessante em 2013, 2014, próximo à Copa, né, em que várias empresas aéreas elas fizeram essa experiência piloto de fazer vários voos, né, se eu não me engano, acho que a Gol fez mais de 300 voos utilizando o querosene alternativo, né, e na época a gente tinha, inclusive, acho que foi motivação, ou eles estavam já sendo trabalhados, mas a gente teve em 2014 a publicação da resolução NP 63, que estabeleceu a especificação dos querosenes de aviação alternativos e da mistura com o fóssil, né, que é o querosene de aviação BX, à época, né. Então, assim, a gente tem um setor, né, eu vi um palestrante mencionando uma questão de demanda, né, a gente ter políticas para trabalhar a demanda pelo querosene de aviação alternativo, e até lembrando a menção ao Pedro Scorza, né, da Gol, que por várias oportunidades eu vi ele mencionar que existe um enorme apetite da indústria para consumir esse tipo de produto, né? E tendo ele disponível
mercado, existiria uma grande motivação para o consumo desse produto. Mas aí tem um grande porém, que é a paridade de preço, né, que é também mencionado aqui anteriormente, com muita propriedade, né, as margens do setor são bastante restritas, e se a gente for trabalhar com um querosene alternativo, como é o preço que a gente está trabalhando hoje, num custo bastante elevado em relação ao fóssil, ele se torna inviável economicamente, né? Próximo, por favor. Ixi, aí ele perdeu um pouquinho o efeito da animação. Bom, vocês desculpem aí, mas é porque acho que ele carregou tudo de uma vez. Eu só queria trazer um pouco nesse slide um pouco de reflexão a respeito dos efeitos da pandemia, né? Então, a gente teve em 2020 e agora 2021 um impacto bastante significativo no setor, né? Então, assim, no sentido de redução do número de voos, de restrições aos voos internacionais por conta das restrições migratórias, né? E isso acabou impactando bastante os custos, né? Então, a gente teve, eu tinha mostrado aí algumas fotos, mas uma situação, por exemplo, do aeroportos, né, que estavam com os pátios totalmente vazios, né, ou seja, voos cancelados. A gente teve impactos relacionados à necessidade de você colocar essas aeronaves em stand-by por conta dessa redução dos voos. Então, isso implica em vários custos no que diz respeito à manutenção dessas aeronaves, que não é como um carro, né, que a gente encosta ali na vaga da garagem e esquece ele lá, e se não passar muitos anos, ele ainda vai estar em boas condições, né? Quer dizer, envolve todo um procedimento para você colocar essa aeronave no que seria um armazenamento por um período mais prolongado, né? Então, a gente teve aí uma redução dos voos em 2020, né? Em março de 2020, que foi onde acho que começou um período de lockdown mais severo, né? Que ele retornou a valores de pré-2019, né, que é um valor, um nível bastante indicativo dos impactos no setor, né, e várias companhias, inclusive, optaram por fazer a transformação de suas aeronaves que estavam focadas para o atendimento de passageiros para transporte de cargas, né. Vamos para o próximo, por favor. Então, assim, ainda nos fatores econômicos, né, existe uma estimativa de que misturando 63% de SAF com QAV, aumenta o preço das passagens no voo de Amsterdã para Nova York em $120, de acordo com a IHS Markit, mas eu acredito que eles estão sendo otimistas, porque a relação de preço está bem alta, né? Estão cerca de 5 vezes mais altos do que o convencional, né? Hoje, no mundo, a gente tem o Flight Radar, que permite a gente acompanhar o tráfego aéreo no mundo, né? Então, a gente vê que a maior parte dos voos com querosene alternativo, né? Ele está sendo realizado ali no norte da Europa e com o querosene alternativo da Rota Refa, né? E hoje a Noruega é o único país que tem um mandato, né? A gente fala muito da questão do mandato como uma possível política pública para a gente estimular o uso do SAF, né? Tem várias questões afetas a essa questão do mandato, e hoje eles trabalham com 0,5% de SAF desde janeiro de 2020. Vamos para o próximo, por favor. Então, assim, só para finalizar essa questão do preço, né, quer dizer, a gente tem uma estimativa aí feita pela IATA que ressalta a importância das políticas públicas para o fomento, para o desenvolvimento da tecnologia, para a implementação das plantas de produção, para o ganho de escala, quer dizer, tudo isso já bastante comentado com bastante propriedade por aqui, e que a gente teria aí um horizonte de até 2037, né, em que o SAF ele poderia se tornar, de certa forma, independente, né, não independente, mas se tornaria economicamente mais interessante do que
o fóssil e já considerando essa questão do custo de CO2, né? Vamos para o próximo. Então, considerando toda essa questão, esse contexto que a gente está inserido, né? Vamos falar um pouquinho, já que a ideia é a gente falar sobre controle de qualidade e especificação de produto, né? Quer dizer, entender um pouco de como é que funciona a especificação do querosene de aviação, né? Então, a especificação, ela é a definição dos parâmetros técnicos que garantem a adequação do uso ao produto, né? Então, essencialmente, existe um trabalho regulatório que envolve uma série de organismos, uma série de agentes, que visa justamente garantir a adequação do produto ao seu uso, nas diferentes condições em que ele está inserido no mercado, né? E pensando na questão do mercado de aviação, a gente tem uma necessidade de uma harmonização em nível internacional, porque a aeronave que voa aqui no Brasil, ela voa aqui no Brasil, ela voa nos Estados Unidos, ela voa na Europa, e as aeronaves que vêm de outros países também elas precisam abastecer aqui com combustível de qualidade, com combustível que atenda bem às necessidades dessas aeronaves, né? Então, no mundo, a gente tem dois polos bastante grandes no que diz respeito à especificação dos querosene de aviação. Existe um protagonismo muito grande da STM, então, mencionando rapidamente, né, eles trabalham a especificação nessas normas 1655, que é a norma do querosene fóssil, né, que tem a especificação do JET A e do A1, e incluso aí a questão do coprocessamento, que está ganhando um pouco mais de relevância nos últimos tempos. Temos a STMD 7566, que tem a especificação de todos os querosenes alternativos, né, os sintéticos, e aqui aí temos a STM 6615, que trabalha um outro tipo de querosene com uma aplicação um pouco mais restrita, né? Eu queria fazer só um parêntese em relação a essa STM 4054, que é justamente a metodologia empregada no mundo para inclusão de novas rotas, né? Ou seja, a gente fala muito do desenvolvimento da busca de matérias-primas, de novos processos, de alternativas para você produzir querosenes alternativos, né? E isso é muito bom e muito positivo. Mas para que isso possa fazer essa transição da escala de bancada, da planta piloto, até chegar a uma escala de mercado, como o professor Donato mencionou na apresentação anterior, ele precisa vencer esse processo, que é um processo que vai fazer toda uma avaliação se ele é compatível com o querosene fóssil, o quão parecido que eles são, se ele pode usar as mesmas instalações, se os grupos motopropulsores das aeronaves eles respondem da mesma maneira ou de maneira satisfatória, toda uma questão de compatibilidade de componentes, de materiais, quer dizer, no sentido de garantir justamente esse fator de segurança e evitar prejuízos desnecessários, né, exacerbados enfim, aos usuários, né? Mas essencialmente a ideia é garantir a segurança. Então, na vertente europeia, a gente tem o Departamento de Defesa do Reino Unido, que estabelece a Defense Standard, que existe uma harmonização muito grande entre eles, apesar de existir algumas pequenas divergências no que diz respeito a alguns parâmetros, mas sempre no sentido de tornar mais restritivo, né? Ou seja, de você ter um cuidado maior e uma segurança maior, né? No Brasil, a ANP ela internaliza, de certa forma, esse ambiente regulatório internacional. Então, a gente está perfeitamente harmonizado, né? E, na verdade, cada país ele estabelece a sua especificação em nível nacional, mas sempre em grande conformidade com esses grandes polos, né? E também ressaltar que a nossa especificação, né, ela também traz regras que são relacionadas à comercialização, movimentação e o controle de qualidade, que são afetos a diferentes órgãos em nível internacional, como o Energy Institute, o GIG, a IATA,
e muitos outros. Vamos para o próximo. Então, aqui eu trouxe só uma linha do tempo breve, né, sobre a especificação do combustível de aviação. Em 2009, a gente tinha a última versão, né, por assim dizer, da especificação do querosene fóssil, que é a 37 de 2009. Seguindo ali, em torno de 2013, 2014, a gente teve a publicação da resolução 20 de 2013, que trazia somente duas rotas, que era o REFA e o CIP. Não, é o REFA e o FT, o Fischer-Tropsch, desculpa. Em 2014, a gente teve toda aquela movimentação, uma revisão da especificação, a publicação da 63 de 2014, que já incluiu o CIP por conta de uma revisão da STM. Em 2019, teve a inclusão do SPK, da rota do querosene sintético enriquecido com aromáticos e da rota ATJ. E em 2019, a gente fez uma revisão e decidiu unir a especificação do fóssil com o alternativo e tivemos a publicação da 778 de 2019, trazendo aí um máximo de 50% de mistura, né, para essas rotas, com exceção do CIP, que tem uma limitação de 10%, né? Agora, em 2021, a gente já teve novas revisões da especificação internacional, que incluiu a rota do CHJ e do HC-REFA, que é a rota de microalgas que o professor Donato mencionou. E já desde 2019 para cá, a gente está trabalhando na revisão dessa especificação, e a boa notícia é que hoje à tarde a gente vai ter uma reunião de diretoria que vai ser justamente o pontapé, vai ser a martelada final para a publicação de uma nova especificação da ANP, que já inclui essas rotas e algumas outras especificações que eu vou falar rapidamente em seguida. Vamos para o próximo? Então, essa revisão que iniciou por provocação dos agentes regulados, né, a respeito de algumas mudanças de regra a respeito do uso de um aditivo antistático, de algumas limitações em relação à assinatura e liberação de documentos em algumas localidades em que talvez um técnico não tivesse disponível, ele ganhou um volume e um corpo muito maior em função de uma demanda da Alta e da IATA, encampada, né, por eles, mas assim, representada por quase todas as empresas do setor, que solicitou a inclusão da especificação do JET-A na nossa resolução. Né? A diferença desses dois grades de querosene é unicamente o ponto de congelamento. Então, assim, foi uma oportunidade... Ixi, eu vou acelerar. Eu vi aqui que só tem 2 minutos. Eu acabo falando demais e falando, enfim, curiosidades. Então, eu vou concentrar um pouquinho mais. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa para a gente discutir com todo o setor e chegar numa especificação mais amadurecida nesse sentido, né? E a inclusão das duas rotas que eu mencionei. Vamos para o próximo. Então, ele traz algumas premissas, né, que é a proibição da adição de mais de um tipo de querosene alternativo ao querosene 1, que é uma restrição imposta não, mas colocada também pelo mercado internacional. Nós temos também a permissão do coprocessamento, que já está previsto na especificação do fóssil. Vamos passar um pouquinho na frente, que eu vou endereçar esse tópico 2, que é justamente o foco da discussão. Pode passar, o controle de qualidade. Então, assim, o que a nossa especificação, a 778, prevê e que vai se manter nessa revisão, ou deve se manter, é que nós temos um controle de qualidade que, originário, seja na refinaria ou no produtor de querosene alternativo, ou no importador, no caso do combustível fóssil ou do alternativo, em que eles emitem um certificado de qualidade após a análise de todos os parâmetros previstos na especificação. Né? Temos algumas regras diferentes em relação se esse produto vai ser transportado por um duto, se no terminal ele vai ocorrer mistura com outros lotes, e essencialmente ele teria que fazer um certificado caso ocorresse mistura de muitos lotes, ou ele poderia fazer um boletim de conformidade, que é o documento expedido na distribuidora,
que é para garantir que esse produto chegou íntegro na distribuidora, não foi contaminado, não teve a sua qualidade deteriorada, né? A distribuidora é o agente principal que deve realizar a mistura do querosene fóssil com o alternativo. Isso é bastante importante no que diz respeito ao uso dos querosenes alternativos, porque hoje, como eu mencionei anteriormente, é proibida a utilização do querosene alternativo 100%, né, ele puro, então ele requer essa mistura com o querosene fóssil, e lá eles, na distribuidora, eles vão fazer a certificação dessa mistura que a gente chamou de Jet-C. Né, esse produto ele segue até o aeroporto e a aeronave, onde ele pode fazer só um registro de análise de qualidade, que são uma análise mais sucinta desses parâmetros. Vamos para frente. Então, a respeito do controle de qualidade, como eu mencionei, os certificados são todos os ensaios. O boletim de conformidade, ele já tem esse rol mais limitado, e no registro de análise, ele tem um rol ainda mais restrito. Podemos passar. Então, falando sobre especificação, então a gente tem nesse box azul os principais tipos de características que estão previstos na especificação. Isso se desdobra em 23 ensaios. Né? No caso do Jet-C, a gente tem ainda a inclusão da viscosidade a menos 40 e da lubricidade Bocal, né? Que para o fóssil ele é condicionado às condições de expedição da refinaria. No caso do produto coprocessado, ele exige também a análise dos ésteres não convertidos, né, que não é usual, e utiliza uma metodologia diferente do biodiesel, né, que a gente utiliza para determinar o teor do biodiesel no diesel fóssil, no diesel B. E ele traz ensaios complementares, que é o teor de biodiesel e o redutor de arrasto, para o caso de você ter uma suspeita de contaminação, mas que eventualmente não trazem maior preocupação. Então, essencialmente, a gente tem hoje no Brasil uma infraestrutura adequada para atender essas situações, né, o Jet-C, o coprocessado e o fóssil com alguma tranquilidade. A ideia de trazer o box vermelho é que a utilização do querosene alternativo ela requer a análise de parâmetros muito mais detalhados e muito mais específicos. Né? Aqui eu trouxe esse rol de elementos, de análise, desculpa, e que se desdobram também em uma quantidade significativa de análises que devem ser feitas e que, por vezes, utilizam uma infraestrutura que nós não dispomos no Brasil. Então, usualmente, laboratórios de certificação, mesmo nós na ANP, ainda não dispomos dessa infraestrutura e que são imprescindíveis para que eles possam, de fato, vir a ser comercializados e utilizados no mercado brasileiro. Né? Esses ensaios, a agência já está trabalhando junto com a SAC, como o nosso secretário Ronei mencionou anteriormente, para adquirir esses equipamentos e para que a gente, num horizonte aí de alguns anos, a gente tenha toda a capacidade e a infraestrutura analítica para certificar esses produtos e, mais importante, a gente fazer a fiscalização e o acompanhamento do uso deles no nosso mercado. Próximo, por favor. Mais um minutinho dá para o Roberto. Tudo bem, eu já estou terminando. É que eu só queria trazer algumas perspectivas, né, sobre o desenvolvimento e inclusão de novos SAFs na STM. Então, essa foi uma programação da agenda da STM, que é de uma reunião que aconteceu em junho desse ano, em que a gente pode ver a movimentação na STM no sentido de avaliar a possibilidade do uso do 100% do SAF e de várias outras rotas que estão para serem homologadas em diferentes etapas do processo de certificação. O próximo, por favor. E aqui, por último, esse é o último slide, que quase que em homenagem à Tina e o pessoal da GIZ, né, que eles enfim, pediram para a gente fazer uma reflexão sobre o controle de qualidade em unidades de produção descentralizadas, né? Então, que é justamente o foco do ProQR. Né? Então, assim, a gente se sabe, entende, a gente está acompanhando o ProQR desde 17, 18, eu fui resgatar aqui alguns materiais,
que a produção descentralizada ela é muito interessante, ela tem várias vantagens do ponto de vista econômico e competitivo, né? Ela consegue se aproveitar muito bem de nichos de oportunidade no nosso mercado, né? E aí a gente tem a questão das dificuldades de infraestrutura laboratorial, que eu mencionei, e a necessidade que o querosene de aviação ele tende, por ser um produto muito regulado, de a qualidade ser crítica, né, e da qualidade ser global, né, e não apenas localmente, né. Então, assim, trouxe a reflexão, seria possível a gente fazer o controle de qualidade de outras formas nesse tipo de situação? Ora, tecnicamente, existe essa possibilidade, né. Hoje ela não é prevista em nenhum desses órgãos regulatórios e normativos internacionais, né, da IATA, enfim, da ICAO, de todos eles. Então, assim, para o ambiente de aviação civil de grande porte, transporte de passageiros, né, existe uma série de entraves e dificuldades que eu acho que precisa de um trabalho num estágio um pouco anterior para que isso possa chegar nessa realidade. Então, assim, eu acho que é importante trabalhar a questão de que tipo de cliente, usuário, que a gente conseguiria trabalhar esse controle de qualidade de uma maneira a testar ele, a segurança do produto, a adequação em relação à especificação e ao controle dessas unidades de produção, né? Então, essencialmente, envolve um trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de sensores que sejam confiáveis, robustos, de metodologias e modelos que permitam fazer a avaliação com segurança das características especificadas, sejam diretamente ou por meio de correlação nessas unidades, né? Então, a gente teve a oportunidade de conhecer pela GIZ o projeto JetScreen, né, e o Ascent lá na Europa. Vimos o trabalho do professor Bastian Roth lá no DLR, que trabalha bastante com essas questões de correlações, modelos multivariados para fazer esse tipo de correlação, mas a gente entende que isso enfim, como a Tina colocou, né, é uma perspectiva, mas é uma perspectiva quase sonho, né, mas acho que se a gente está vislumbrando isso como um caminho, né, a ser traçado, eu acho que a gente tem que começar a planejar, a gente tem que começar a ver como que isso poderia ser feito, né, inclusive a ANP está à disposição para a gente auxiliar, acompanhar enfim, fomentar, de certa forma, o desenvolvimento desse ambiente regulatório favorável para a implementação dessas alternativas descentralizadas e também da produção e do uso do querosene renovável, né, dos querosenes alternativos, que eles vão precisar de uma infraestrutura de certificação, de fiscalização, que às vezes é difícil de buscar, né? Só aquele box vermelho que eu apresentei anteriormente, ele implica no investimento na ordem de 5 milhões de reais. Então, é difícil para um laboratório de certificação ele fazer esse tipo de investimento se ele não tiver uma demanda. Mas a demanda também não surge, desculpa, não, a demanda não, a demanda é para ele. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar no ambiente como um todo para que a gente tenha uma política pública de oferta desse produto, e aí a gente trabalha esse ambiente para que esse produto ele possa ser acompanhado, possa ter uma qualidade adequada e possa ser oferecido ao mercado com toda segurança. O próximo. Felipe. Só o agradecimento. O obrigado, né? Desculpa pelo tempo, mas é porque realmente o assunto é muito apaixonante.